Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de história. A partir de agora, daremos início a um novo assunto: a Segunda Grande Guerra Mundial. Um dos assuntos mais importantes da nossa história, como também um dos assuntos mais trágicos, mais triste que nós temos conhecimento, que foi a eclosão de mais um conflito em escala mundial, de mais uma guerra em escala mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939 e vai até 1945. Nesse vídeo, nós iremos falar de uma forma introdutória das condições do mundo, principalmente da Europa, condições estas que se faz necessário o nosso entendimento para compreendermos o desenrolar desta Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós iremos dividir a nossa aula em 2 ou 3 vídeos. Este é o primeiro vídeo aula falando da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, falaremos de uma forma introdutória das condições que antecederam a Segunda Grande Guerra Mundial. O primeiro ponto a ser levado em conta é que o mundo estava se recuperando da maior crise econômica que já aconteceu, a crise econômica de 1929, a crise do capitalismo mundial. O outro aspecto interessante é que o mundo vivia duas visões diferentes para superar as suas crises, seja a crise econômica, seja a crise política. Uma das visões entendiam que somente a democracia, a liberdade nos seus países seria a fórmula de governo ideal para o enfrentamento da crise. E essa visão que pregava a democracia como saída para a crise que o mundo estava enfrentando foi colocado em prática pelos Estados Unidos da América, pela França e pela Inglaterra. Já os outros países tinham uma visão diferente, que a solução para sair da crise seria um Estado forte, um Estado autoritário, ou seja, o totalitarismo, que é o caso da Itália, onde vigorou o fascismo, e o caso da Alemanha, onde vigorou ou estava vigorando o nazismo. Como também é o caso do totalitarismo na União Soviética, ou o stalinismo. A União Soviética governada na época por Joseph Stalin. Então, veja a complexidade do mundo. Existem duas visões acerca da saída para a crise que o mundo estava enfrentando. Uma que apostava na democracia, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, e outros que apostavam num regime totalitário. É o caso da Itália, o fascismo, é o caso da Alemanha, o nazismo, e o caso da União Soviética, o stalinismo. Agora, preste atenção. O totalitarismo da Itália e da Alemanha, ou seja, o fascismo e o nazismo, são regimes totalitários de direita. E o stalinismo na União Soviética era regimes totalitários só que de esquerda. Então é importante que nós compreendamos essa composição política, o quadro político, o desenho político do mundo, para que nós possamos entender o desfecho da Segunda Grande Guerra Mundial. Lembremos que a União Soviética foi o primeiro país do mundo a se tornar socialista. E a Alemanha e a Itália, quando impuseram o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, foi uma resposta não só para a sua crise econômica na Itália e na Alemanha, como também uma tentativa de evitar
que as ideias comunistas, vindo da União Soviética, pudesse influenciar o conjunto da sociedade. Então, havia uma desconfiança que as ideias vindo da União Soviética, as ideias comunistas, pudessem se aproveitar das condições de crise em que a Europa estava vivenciando, e essas ideias pudessem conquistar o coração e a alma do povo, e ao invés de ir para a direita, iria para o campo da esquerda. Tá certo? Muito bem. A Alemanha, fortalecida, recuperada por Adolf Hitler, vai investir na indústria pesada, principalmente indústria de armamento. Então, Adolf Hitler, ele tem uma visão de que somente o expansionismo alemão, ou seja, a conquista de território por parte da Alemanha, que a Alemanha teria que ter armamentos, um exército poderoso para tentar se salvar da humilhação que a Alemanha havia sofrido na Primeira Guerra Mundial. Então Hitler tinha claramente em sua cabeça a estratégia de fortalecer a Alemanha militarmente para conseguir território, o seu expansionismo, que é o que nós falamos do espaço vital. Quando nós falamos das características do nazismo, nós falamos do espaço vital, que é a necessidade que Hitler colocava para a sociedade alemã de ter território somente habitado pelos povos germânicos. Muito bem, então Hitler, ele vai, como se diz, aprender as lições que aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E ele não vai permitir que os erros que a Alemanha cometeu na Primeira Guerra Mundial se repetisse. E uma das coisas que Hitler vai fazer é desrespeitar o Tratado de Versalhes. Então, uma das causas que vão provocar a Segunda Guerra Mundial é o não cumprimento por parte da Alemanha, liderado por Adolf Hitler, do Tratado de Versalhes. Tanto é que nós já estamos falando aqui que Hitler vai se armar, Hitler vai se preparar militarmente para dominar o mundo. Era esta a estratégia dele. Quer dizer, ele queria uma Alemanha como uma potência dominante do mundo. Para isso, ele tinha, claro, que descumprir o Tratado de Versalhes. Pois bem, se por um lado nós temos uma Alemanha agressiva, uma Alemanha que estava se militarizando, investindo em armamento, em seu exército, disciplinando a sociedade, preparando a sociedade para o expansionismo da Alemanha, ainda que fosse com o custo de uma nova guerra. Por outro lado, nós tínhamos o que se chama política de apaziguamento. O que significa essa política de apaziguamento? É que a Inglaterra e a França ainda não tinha se recuperado, não estava ainda completamente se recuperado dos estragos, dos traumas da Primeira Guerra Mundial. E a França e a Inglaterra não estavam dispostos a enfrentar uma nova guerra. Quer dizer, as feridas ainda da Primeira Guerra Mundial não estavam completamente cicatrizadas para os franceses e para os ingleses. Portanto, não era de interesse deles de entrar numa aventura belicista, numa luta armada, numa guerra, já que se fazia apenas 21 anos do término da Primeira Guerra Mundial. Então, isso se chamou política de apaziguamento. O que significou isso? A posição da França e da Inglaterra de não se envolver em um novo conflito. Só que Hitler vai se aproveitar dessa política de apaziguamento, vai entender que a França e a Inglaterra, isso era um gesto de fraqueza. E ele vai começar a aproveitar dessa política de apaziguamento por conta da França e da Inglaterra e vai começar, por exemplo, a se expandir. E uma das coisas que Hitler vai fazer
vai ser a anexação da Áustria, ou seja, Hitler vai invadir a Áustria e vai tornar a Áustria parte da Alemanha. Só lembrando que os austríacos, eles são germânicos e não resistiram à invasão da Alemanha, inclusive foi recebido com aplausos. Muito bem, então, isso mais ou menos em 1938, a Alemanha anexa a Áustria. Começava aí a política do expansionismo de Hitler. A França e a Inglaterra fizeram vistas grossas, ou seja, a política de apaziguamento. Hitler não estava satisfeito só em anexar a Áustria. Hitler invadiu a Tchecoslováquia. Até então, tudo bem. Os países, como a França e a Inglaterra, foram convocados por uma conferência chamada de Conferência de Munique e diz o seguinte: Hitler, tudo bem, você quer essa parte da Tchecoslováquia? Fique, desde que você não avance mais o sinal. Muito bem, então Hitler continuava se aproveitando dessa política de apaziguamento, ou seja, do não interesse da França e da Inglaterra de entrar de um novo conflito. Ele vai aproveitar essa sonolência dos ingleses e franceses e se expandir, então anexando a Áustria e invadindo a Tchecoslováquia. Muito bem, o que nesse íntere, o que nesse momento Hitler vai fazer? Hitler vai conversar com a União Soviética e vai costurar um acordo por baixo dos panos com Joseph Stalin, que é o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, que é um pacto de não agressão mútua, ou seja, nem a Alemanha deveria invadir a União Soviética e nem a União Soviética deveria invadir a Alemanha. O que Hitler fez com isso? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que enfrentar a França, a Inglaterra e a Rússia do mesmo lado. Então, Hitler vai se assegurar que a União Soviética se mantivesse lá na dela, calada, enquanto Hitler continuava com sua política de agressividade, com sua política de expansionismo, tomando outros territórios da Europa. Só que nesse pacto de não agressão mútua, ou seja, nem a União Soviética e nem a Alemanha deveriam se agredirem mutuamente, eles combinaram, os alemães de Adolf Hitler e os soviéticos de Joseph Stalin, eles combinaram de dividir a Polônia entre os dois. Porque o Hitler não estava satisfeito com a anexação da Áustria, não estava satisfeito com a parte que ele tomou do território da Tchecoslováquia. Tinha um chamado corredor polonês, que era uma passagem importante para os interesses do expansionismo da Alemanha. Porque Hitler ele queria se apoderar de todo o leste europeu para tornar essa região fornecedora de produtos agrícolas para a Alemanha. Então, esse acordo entre a União Soviética e a Alemanha vai permitir que a Alemanha invada a Polônia, como aconteceu, com a promessa de que a União Soviética também poderia fazer o mesmo, ou seja, dividir a Polônia entre os dois. E foi o que aconteceu, né? A invasão da Polônia pela Alemanha, em setembro de 1939, é o fato que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês que antes mesmo de começar a Segunda Guerra Mundial, houve uma outra guerra, que é a chamada Guerra Civil Espanhola, que serviu de laboratório para as armas alemãs e as armas italianas.
Então, houve uma guerra lá na Espanha. A Espanha estava dividida também entre grupo de esquerda e grupo de direita. O grupo de esquerda havia tomado o poder na Espanha, só que a direita na Espanha não aceitou que esse grupo de esquerda governasse, de maneira que vai ter uma revolta lá na Espanha, os grupos de esquerda vão perder o poder e, na tentativa de recuperar o poder novamente, acontece a guerra civil. O grupo de esquerda vai ser apoiado na Espanha pela União Soviética e o grupo de direita vai ser apoiado tanto pela Alemanha quanto pelos italianos. E vai acontecer um bombardeio lá. Pela primeira vez vai ser testados a aviação de guerra da Alemanha na Espanha, na cidade de Guernica. E é lá que o grande pintor Pablo Picasso vai se inspirar e vai pintar um dos mais importantes quadros da pintura mundial, que chama-se Guernica. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no livro de vocês, não é? Então, esse quadro Guernica foi uma espécie de uma representação de um retrato dos impactos do bombardeio alemão sobre a população espanhola. E Pablo Picasso vai representar o que ele viu, o que ele sentiu com esse bombardeio, pintando o quadro Guernica. Então, Guernica é uma cidade espanhola que foi fortemente bombardeada pelos aviões de guerra da Alemanha. Então, a guerra civil espanhola serviu de laboratório para que tanto a Alemanha quanto a Itália testassem as suas estratégias e suas armas. E uma curiosidade é que os soldados alemães, quando se aproximaram de Pablo Picasso, dizem: olha, eu vi o quadro que você fez lá em Guernica. Ele disse: não, na verdade, quem fez aquele quadro foi vocês. Ou seja, ali foi o horror do que vocês fizeram à população espanhola. Eu simplesmente pintei aquilo que foi provocado por vocês. Então, esta é a nossa introdução da nossa videoaula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, só recapitulando, a Segunda Guerra Mundial é o maior de todos os conflitos da história da humanidade, já realizado até hoje, que acontece de 1939 e vai até 1945. A Europa estava vivendo um período de ascensão dos governos totalitários. Na Itália, o fascismo, na Alemanha, o nazismo, que são governos totalitários de direita. Na União Soviética, também um governo totalitário, autoritário, só que de esquerda. A União Soviética, governada na época pelo Joseph Stalin. A Europa estava se recuperando da crise econômica de 1929. O mundo estava sendo dividido entre a visão democrática ou a visão totalitária. Quer dizer, a solução para a crise poderia ser governos democráticos, como estava acontecendo nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, ou na visão totalitária, que poderia ser de direita, que é o caso do fascismo na Itália, ou o nazismo na Alemanha, ou de esquerda, como estava acontecendo no stalinismo da União Soviética. E havia também a política de apaziguamento, que era o comportamento dos franceses, dos ingleses, de não ter nenhum interesse de começar uma nova guerra, posto que as feridas da Primeira Guerra Mundial, os prejuízos da Primeira Guerra Mundial ainda não tinham sido cicatrizados, não tinham sido recuperados. E Adolfo Hitler, que tinha estrategicamente o objetivo de vingar, de fazer um revanche da humilhação que os alemães sofreram, tanto no Tratado de Versalhes, quanto da derrota militar no campo de batalha na Primeira Guerra Mundial.
Portanto, a Alemanha não vai cumprir o Tratado de Versalhes. Adolfo Hitler não vai querer cumprir esse acordo. Pelo contrário, a Alemanha vai desrespeitar esse acordo e vai se expandir militarmente, vai tomar, inclusive, territórios que havia perdido para a França, que a gente vai ver no próximo vídeo, já falando, propriamente dito, da Segunda Grande Guerra Mundial, dos desfechos, dos detalhes das fases da Segunda Guerra Mundial. Então, leia no livro aí, aprofunde o conhecimento, vá em outras fontes e bom estudo. Até o nosso próximo vídeo aula falando da Segunda Guerra Mundial. Um abraço a todos.